Boa noite. Oi, gente, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez para fazermos um vídeo e levando mais um assunto que eu tenho certeza que vai interessar a muita gente. E hoje, assim, de uma maneira muito especial, aos casais. Eu vou continuar falando sobre as linguagens do amor para as crianças, mas esta semana eu resolvi fazer uma pausa no assunto, porque nós ainda temos mais algumas linguagens a tratar, né, com todo carinho. E para não ficar cansativo, eu achei por bem de hoje usar aqui o nosso sementes de amor, aquelas sementes que temos que continuar espalhando pelos caminhos da nossa existência, da nossa vida, levando sempre uma palavra de carinho, de esperança, de fé e de incentivo a todas as pessoas que nos ouvirem. Então, começando, eu já peço desde já a vocês que estão aí nos prestigiando com a sua atenção, com o seu carinho, assistindo os nossos vídeos, né? Peço que continuem, que continuem nos dando esse estímulo para continuarmos fazendo algo assim positivo e instrutivo para que sirva como uma orientação, como um caminho, uma reflexão para todos aqueles que buscam, às vezes, numa palavra, num bate-papo descontraído com os amigos, aqueles que nos inspiram confiança, uma ajuda, um conselho, um auxílio. Então, eu peço a todos vocês, meus queridos amigos, que têm, assim, de uma forma ou de outra, prestigiado e trazendo, assim, palavras de muita afeição, de muito incentivo para que eu possa continuar produzindo esses meus vídeos, apesar das dificuldades da voz, né? Mas que vocês assistam, que vocês possam curtir, convidar outros amigos, outras pessoas da família, aqueles que talvez vocês até tenham um pouco mais de intimidade, saibam que estão precisando ouvir um conselho útil, uma orientação diferente, né? E compartilhem com essas pessoas, né? Porque aí vocês vão estar me ajudando a semear, né? A jogar essas sementes, espalhar essas sementes em solos férteis, para que elas um dia possam sim produzir bons frutos e tragam aí alegria, realização, um pouco mais de fé para aquelas pessoas que casualmente venham a me ouvir. Assistam, compartilhem, o máximo que vocês puderem. Eu peço assim, de coração, essa gentileza e esse carinho de vocês. E quando terminar, se vocês gostarem, se vocês julgarem que foi algo bacana, agradável de se ouvir,
por favor, curtam, né? Dá aquele curtir, né? Eu tenho notado, assim, que os meus vídeos têm tido até um número bem razoável de visualizações, mas são poucas as pessoas que param ali naquele momento, apreciam, fazem uma análise e curtem, né? É claro, vão curtir se gostarem, né? Se não gostarem, a gente vai precisar melhorar, né? Com certeza. Aqui não tem nada assim profissional, né? Eu sou, como eu digo desde o primeiro vídeo, eu sou uma amadora, eu sou uma profissional na área da educação, com muitos anos de carreira já. Mas como uma youtuber, sei lá, eu vou até usar essa expressão, né? Não é exatamente, mas uma blogueira, algo assim, né? Eu sou totalmente amadora, os meus vídeos ainda não têm a edição que eu preciso ainda aprender, dominar, né? E eu peço até desculpas por isso, porque vocês estão assistindo realmente um vídeo amador. Mas eu tenho certeza que ele poderá ser muito útil para trazer aí as pessoas que ouvem palavras de fé, de esperança, de autoestima e de crescimento. Crescimento moral, crescimento humano, crescimento de valores, crescimento espiritual. Porque tudo que eu falo aqui, eu sempre faço questão de frisar que é à luz da palavra de Deus. Então, antes de escolher qualquer tema, eu vou buscar, eu vou pesquisar. Também ainda sou, assim, uma aprendiz. Estou agora aprendendo a buscar na palavra, nas escrituras bíblicas, as referências, as reflexões que eu preciso para trazer para os meus vídeos. Então, nesse mundo aí de tanta coisa, né? Eu diria até que um pouquinho poluído por tantas gravações, tantos vídeos, mas que podem, às vezes, não representar nada tão importante para quem os assiste, não é? Mas tem sim, tem visualizações, tem a plateia, tem quem goste e tem quem curte bastante. Então eu peço, por favor, curtam o meu canal, compartilhem e me ajudem a ir me aprimorando nisso. Tá bom, gente? Eu agradeço, assim, demais. No final do vídeo eu vou tentar lembrar de fazer esse pedido de novo a todos vocês. Então, hoje aqui, né, pedindo a Deus que ilumine as minhas palavras e que tudo que eu disser aqui chegue aos corações que precisam, eu peço licença, né, para estar aí entrando no lar e na rotina de muitos, para falar de um assunto assim também bem interessante. E na realidade, gente, eu estou atendendo a já alguns pedidos de pessoas amigas, queridas, né, que eu tenho o prazer de conhecer pessoalmente, que fazem parte da minha vivência, né? Então, as pessoas já me pediram assim, Eliane, fala sobre tal assunto, fala sobre um assunto que diz respeito, por exemplo, a nós educadores, como é o meu caso. E hoje, então, eu estou, assim, fazendo uma experiência, atendendo a alguns pedidos muito especiais,
eu preparei esse vídeo que eu estou agora fazendo e para dedicar ao relacionamento dos casais. E assim, já de cara aqui, eu dedico assim com um especial carinho a minha amiguinha, né, Michele Ruggeri Borges, que é assim uma pessoa muito especial, irmãzinha da minha nora, né, que cuida com muito carinho aí das minhas unhas, deixando as minhas unhas sempre muito bonitas, além de ser assim já uma quase professora, né, estar cursando aí uma universidade para se preparar aí para ser futuramente minha colega no magistério, a ela e ao seu esposo, o Leanderson, né? Eu dedico aqui o tema de hoje desse meu vídeo. E eu espero que eles gostem bastante. Com um beijão no coração de vocês, tá bom? E daquela preciosidade que é o Arthur, tá bom? E fica aqui também, eu dedico ao meu marido, né? E a todos os casais, né, que puderem, que me prestigiarem, que assistirem esse vídeo e que eu espero que gostem, que apreciem e que vão curtir depois, por favor, tá bom? Então vamos lá, né? Eu já começo assim dizendo que eu não sou nenhuma autoridade nesse assunto, certo, gente? Eu também comecei muito cedo, né? Tive um casamento, tivemos as nossas mazelas. Um dia, por questões que fogem da vontade da gente, depois de muitos e muitos anos, né, e 3 filhos, infelizmente houve uma quebra, houve uma separação, né? Houve muita dor, houve muito sofrimento, mas às vezes a gente precisa pôr um ponto final em algumas histórias para podermos viver em paz e deixar aquela pessoa viver em paz. Eu não vou aqui especificar a minha questão pessoal, né? Hoje eu estou casada, né? O pai dos meus filhos, infelizmente, se foi muito precocemente, o que eu também sinto muito, porque foi uma pessoa muito especial e muito importante na minha vida. O nosso tempo passou, né? Os meus filhos, hoje, cada um tem a sua vida, a sua família, o seu casamento, graças a Deus, seguem aí com bons valores, né, que felizmente foram plantados, né, aí no coração deles e com as bênçãos de Deus estão felizes e dando continuidade aí à sua existência. E conheço, né, muitos casais, muitos amigos que vivem também uma vida bacana, né, de união, de parceria. É o que a gente deseja a todos os casais. Então, é só para ilustrar que eu não sou nenhuma expert em relacionamento, principalmente em casamento, né? Hoje, na minha experiência da maturidade, já caminhando aí, né? Já chegamos à terceira idade e estamos aí tentando adiar a nossa velhice para acompanhar as mudanças e tanta coisa ainda muito boa que pode
que a gente pode desfrutar, né? Vivemos uma vida com muito amor, com muito carinho, com muita parceria. E temos um casamento que eu diria assim, até aprendi com o meu esposo mesmo, né? Um casamento a três. Um casamento onde somos nós dois, mas temos Jesus como o nosso mestre, o nosso mediador, a terceira pessoa do nosso casamento. Então, essa presença de Deus, de Jesus, no nosso relacionamento, nos fortalece a cada dia e nos ensina. Então, é mais ou menos isso que eu quero passar, tá? De alguma forma, eu sei que esse vídeo poderá, sim, ser muito útil e ajudar muitos casais a refletirem a respeito do seu relacionamento. E, assim, da forma como dialogam, como convivem na rotina do seu casamento. Porque uma coisa é aquele momento do namoro, do conhecer, da paquera, do flerte. Isso tudo são palavras aí para os mais velhos como eu. Agora, do crush, né? Do ficante. Enfim, eu não vou aqui usar as terminologias mais modernas porque eu ainda não avancei até esse ponto. Mas, de qualquer maneira, nessa fase, é tudo muito lindo, né? É tudo muito bonito, é tudo muito romântico, são muitos sonhos, né? E onde um relacionamento tem realmente que provar que tem estrutura é quando os dois decidem a dar um passo mais sério, a viver juntos, a buscar uma união consolidada, né? E de preferência que seja sempre com as bênçãos da família, né? Dos pais, com o desejo de ambos e que seja feito de uma forma com muita maturidade, mesmo que o casal ainda possa ser muito jovem, mas não é exatamente a idade que estabelece a maturidade, né? É a mente, é o coração, é a formação e os valores, né? Queremos assim, né? A gente tem que dizer sempre que à luz da palavra de Deus podemos tornar mais suave a caminhada a dois, né? E por conseguinte, construir uma família feliz, né? Quando vierem os filhos, quando o casal achar que a vida vai precisar ter uma continuidade e deixar um legado para esse mundo em que nós vivemos. Então, se vocês conseguirem olhar, eu preparei aqui um muralzinho hoje, aqui no cantinho aqui do meu closet, né? Que é assim, são os casais da Bíblia. E é assim, baseado nisso que eu vou fazer, eu vou conversar com vocês sobre o casamento, sobre o relacionamento. E dar as dicas aí, né? As dicas que eu julgo que sejam muito interessantes e que podem ajudar a fortalecer um relacionamento. Então, gente, depois de alguns anos de casamento, quando aquela chama da paixão, né? Eu nem sei se hoje em dia ainda se fala muito nisso. Os jovens parece que são mais descolados, né? Os jovens dessas
atuais gerações que estão chegando aí são mais descolados, são mais desapegados, são mais, assim, veem os relacionamentos com mais desprendimento, talvez. Eu vou usar termos sempre assim, bastante neutros, né, para não deixar soar qualquer tipo de palavra que possa sugerir uma crítica, né? Não estamos aqui para isso. Então, depois que aquela chama da paixão dos primeiros momentos, do primeiro encontro, das primeiras saídas, né? Vai sendo aos poucos substituída por um sentimento mais ameno, mais leve, mais descolado, né? Mais desprendido. Eu diria até que é aí nesse momento que verdadeiramente aparece o amor, né? Porque o amor não é aquela coisa que traz aquele frenesi, aquela ardência, aquela coisa que às vezes remexe com as nossas entranhas, com os nossos hormônios, né? com todo o nosso físico e mesmo com a nossa alma. Por que não, né? O amor é mais suave. O amor é algo mais, assim, eu diria, eu compararia o amor com algo muito bom, né? Um toque assim, um toque muito sutil, que faz a gente querer estar sempre naquela companhia, estar sempre ao lado daquela pessoa, a gente querer fazer tudo na nossa vida junto com ela, né? Buscar os nossos sonhos, os nossos objetivos junto com aquela pessoa. Mas algo que nos liberta, que nos deixa confiantes, seguros, que não mexe, que não derruba a nossa autoestima, que não tira de nós a nossa confiança e o nosso chão. Né? Isso são, assim, gente, os meus olhares, tá? E quando aparece o amor, aparece a cumplicidade, a parceria, tudo isso que eu disse, o gostar de estar juntos para tudo, né? Isso é maravilhoso, é uma delícia. Mas essa troca só se torna saudável e vantajosa se trouxer equilíbrio, confiança, admiração. E eu diria assim, nossa, uma palavra muito importante que não pode nunca deixar de existir no relacionamento de um casal. Respeito. Respeito mútuo. Mas aquele respeito verdadeiro, que se você, mesmo que tenha um dissabor, uma discussão, um desentendimento, você não vai esquecer toda aquela parte boa, maravilhosa, em função de um momento de desajuste. E jogar por terra toda aquela construção de amor. Então o respeito tem que estar assim, sempre ao alcance do nosso olhar e da nossa mão. Nós não podemos perder o pé do terreno do respeito para que esse relacionamento realmente possa crescer e se eternizar. A gente não deve permitir que o casamento esfrie, que o amor enfraqueça, que a admiração esmoreça. Quando a gente admira alguém, mesmo que não seja exatamente em relação ao casal, uma pessoa que a gente admira, um familiar, os nossos pais, um irmão, um amigo, uma pessoa amiga. É muito bom e é muito fácil gostar
de alguém que a gente admira. Porque quando não há admiração, dificilmente existe essa conexão que nos traz esse encantamento e que nos leva a desenvolver o amor, seja que tipo de amor. Aí, a admiração também é um fator muito importante para esse equilíbrio, né? Normalmente a gente procura se juntar, criamos laços com as pessoas a quem nós aprendemos a admirar. Então a gente tem que buscar qualidades que nos levem a admirar aquela pessoa. E para isso, gente, para a gente não deixar o relacionamento amornar, esfriar e essa admiração ir enfraquecendo e perdendo o seu encanto, a gente precisa, principalmente, eu vou falar assim agora de uma forma assim, direcionando mesmo, aqueles que são cristãos. Vale para qualquer pessoa, né? Aqui nós não estamos discutindo religiosidade. Mas como nós estamos falando de amor, de relacionamento, e de que a presença de Deus, a orientação da palavra de Deus é muito importante para definir, para consolidar as uniões e para fortalecê-las, por isso eu direciono, principalmente aqueles que creem em Deus, aqueles que têm a fé nesse ser superior que criou tudo, né? Que um casamento feliz, gente, ele se faz, ele surge, ele se consolida e ele permanece quando entre os dois, entre o casal, existe a presença de Deus. Então o casal tem que buscar essa presença, não importa a fé professada, importa a crença em Deus, que é o autor do amor, não é? Aí sim, aí o relacionamento se torna forte, sublime, eu diria até que se torna imperecível, né? E as dificuldades poderão ser superadas através dessa fortaleza que só Deus pode trazer a uma pessoa, a um ser, a um casal, a uma família. Não haverá incompatibilidade de gênero, incompatibilidade de personalidade, se ambos tiverem Jesus como seu mediador. Se Jesus for o mediador desse casamento, dessa união, as diferenças vão se tornando cada vez mais imperceptíveis e perdendo a sua importância. As divergências vão sendo superadas, as discussões, né? As opiniões vão convergindo sempre para uma mesma direção, com o amadurecimento desse casal, sempre à luz da orientação divina, né? Dos ensinamentos de Jesus, que é o noivo da igreja. Jesus é considerado o noivo da igreja. Nós vamos aqui falar de algumas passagens para ilustrarmos. E aqui, gente, eu falei que eu tinha decorado aqui com muita simplicidade, né? Coisa de professora, que, como nós estamos falando de casais, eu quis ilustrar aqui com alguns casais da Bíblia,
que são casais que tem muitos casais, a história da Bíblia, a história da criação, que começa lá em Gênesis, depois de toda a criação, dos elementos que Deus foi colocando no universo, a última criação de Deus foi exatamente o homem, né? E ele considerou que era bom, mas ele achou depois que aquele primeiro ser criado à sua imagem e semelhança não deveria ficar sozinho com tudo aquilo para desfrutar. Então Deus criou a sua companheira, né? É aí que surgiu então a história verdadeira do amor, a história da criação. Porque Deus é um Deus de detalhes, né, gente? Ele pensou em cada detalhe. Então, se nós tivermos Jesus para nos conduzir, para mediar essa união, esse relacionamento, nós vamos ter, assim, muita fortaleza e coragem para superar as adversidades que vão surgindo, sim. Quando nos apaixonamos por alguém, nós começamos a sonhar com uma vida em comum com aquela pessoa. Como eu já tinha dito aí, né? Fazemos planos, tecemos expectativas de felicidade ao lado daquele ser, né? Que nós escolhemos. E esperamos que ao celebrar uma união, tudo seja perfeito. Por mais que nós sejamos imperfeitos e tenhamos consciência disso, a gente espera que aquela união seja perfeita, né? Ou pelo menos o mais próxima possível da perfeição. Muitos casamentos, gente, eles realmente conseguem sobreviver às diferenças, aos desafios da convivência mútua, né? Graças à resiliência de um ou de ambos, né? De preferência de ambos, superando as adversidades que surgem, né? Contudo, muitos casais não resistem a permanecer juntos, né? Quando, à medida em que os anos de convivência e as intercorrências que vão surgindo da rotina, das dificuldades, da manutenção da vida, da família, do mundo à sua volta, da sua parentela, porque tem tudo isso, gente. E isso está na Bíblia. Existe desde que o mundo é mundo, né? Contudo, muitos casais não resistem a permanecer juntos, infelizmente. Quando, à medida em que os anos de convivência e todas as dificuldades vão apagando aos pouquinhos, vão deteriorando aquele sentimento que os uniu. Isso é um perigo, gente. E acontece mais comumente do que nós supomos, né? A gente sabe disso. Nas escrituras bíblicas, gente, como eu pus aqui, postei aqui, né? Eu até fiz aqui um recortezinho de uma figura aqui, retratando um casal muito famoso. E, sinceramente, gente, é um dos casais das histórias bíblicas que eu mais admiro, né? Abraão e Sara, né? Mas eu coloquei aqui os nomes de outros que eu vou citando para vocês também aí no decorrer do meu vídeo. Nas escrituras bíblicas nós podemos encontrar os exemplos de vários casais que certamente, em função do tempo em que eles viveram, né, há mais de 3.000 anos atrás, e da precariedade e sofrimentos pelos quais eles passaram, já imaginou, gente? Se hoje, com todas as condições que nós temos de modernidade, de conforto, de casa, enfim, tecnologia e tudo mais, medicina,
cuidados, tratamentos, enfim. A gente ainda não consegue, às vezes, uma estrutura para manter um relacionamento, uma família. Imagine aqueles casais há 3.000 ou mais de 3.000 anos aí na história do mundo, né? A maior parte relatados biblicamente, atravessando desertos, morando em tendas, com todo o desconforto, a falta de água, em terras áridas, né? Como a maior parte das histórias vem aí relatadas lá da Europa, de uma parte da África, da Ásia, né? Então, a gente imagina aí como é que esses casais poderiam, por exemplo, não ter suportado o peso da bênção. Isso também a gente ouve muito nas pregações na igreja, quando nós vamos aos cultos, né? E que os bispos, né, falam nas pregações, trazendo a palavra, que a bênção, né, por maravilhosa que seja, às vezes ela traz um peso grande. E a pessoa que a recebe nem sempre está preparada para suportar o tamanho da bênção, para administrar o peso da bênção. E já imaginou, gente? Uma pessoa recebe uma bênção e acaba se tornando, às vezes, infeliz, porque não soube lidar com aquela bênção. Não teve estrutura para administrar aquilo em seu favor. E por terem, gente, esses casais, por terem sua união fundamentada pela fé em Deus, como é o caso desse exemplo que eu quis ilustrar aqui de Abraão e Sara, né? Eles escreveram, esses casais, eu pus aqui Jacó e Leia, eu pus Maria e José, os pais terrenos de Jesus, né? Abraão e Isaac, Isaac e Rebeca, porque Abraão foi o pai de Isaac, Abraão e Sara, né? Tiveram a bênção de um filho no auge já da sua velhice. E porque Isaac foi promessa de Deus na vida deles. E Isaac depois, né, já com os seus 40 anos, seguindo os conselhos de seu pai, precisava encontrar uma esposa, né? E acabou, assim, trouxeram, né, a pedido de Abraão, trouxeram a esposa para Isaac, que foi Rebeca. E eu vou falar deles aqui no transcorrer aqui desse meu vídeo, né? Esses casais, eles escreveram seus nomes na história da humanidade e na história bíblica, né? Nós encontramos esses testemunhos, gente, nos diversos livros da Bíblia Sagrada, né? Porque a Bíblia, ela foi escrita em livros pelos seus autores, por todos os profetas do Velho Testamento, né? Do Antigo Testamento, depois por muitos apóstolos de Jesus no Novo Testamento, né? Encontramos esses testemunhos, gente, nos livros da Bíblia e que nos remetem ao quanto a presença de Deus numa união pode representar para o sucesso de um casamento, para a construção de uma família e para o encontro daquilo que nós podemos chamar de felicidade. Felicidade verdadeira. Não é a felicidade que nós, seres humanos, concebemos nas nossas
pequenas mentes ainda, né? É aquela felicidade que só a presença de Deus pode trazer a um ser humano, a um cristão, a um casal, a uma família e à humanidade, né, gente? Então, buscando aqui, gente, depois eu também vou fazer uma leiturinha rápida, aqui nas escrituras, algumas frases assim que nos trouxeram essa reflexão. Eu encontrei em Efésios, capítulo 5, versículo 25. Depois eu faço a leiturinha. Hebreus, né? Também capítulo 13 de Hebreus, versículo 4. E Josué, né? Josué, que foi o grande seguidor de Moisés, né? No encontro da terra prometida, né? Josué, capítulo 24, versículo 15. Então, nós podemos citar aqui, né, esses casais. Aqui, Abraão e Sara, né, que eu quis representar aqui. Maria e José, que vieram consolidar a vinda de Jesus à terra, né, em um corpo carnal para a grande missão que Deus havia projetado para ele. Jacó e Leia, apesar de que Jacó, lá no início também da sua história, que Jacó foi um dos filhos de Isaac e Rebeca, né? Que tiveram 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó, né? E coube a Jacó aí a continuidade da promessa que Deus fez a Abraão, que era, no caso, o seu avô. A promessa de que Abraão seria pai de multidões, pai de grandes nações, né? E foi através do seu filho Isaac que teve os 2 filhos, Esaú e Jacó, mas através de Jacó é que tudo que nós vivemos hoje, somos também herdeiros dessas promessas, a partir do momento em que cremos em Deus, nesse Deus único, nesse Deus poderoso, e em Jesus, que veio à terra, né, concebido através de Maria, né, mas também criado por um casal que se uniu para o cumprimento desse propósito divino, a vinda do nosso Salvador, né? Então, gente, Abraão e Sara, eles foram capazes de se amar até o fim de suas vidas, mesmo não tendo eles a expectativa de um filho. Eles eram muito idosos. E Sara, durante toda a sua vida e a sua união com Abraão, ela era uma mulher estéril. Então, eles não tinham esperança de conceber uma família. Mas Deus se fez presente na existência deles, já num momento assim, no ocaso da sua vida, apesar de que Abraão foi um homem de uma longevidade, né, fora do comum, mesmo para a sua época, né? Segundo a Bíblia, Abraão viveu 175 anos e ele já tinha 75 quando Deus fez a ele a promessa. A promessa de que daria a ele e Sara, sua mulher, um filho. E esse filho seria, sim, a promessa dessa nação, que Abraão seria o pai de tudo isso, o pai de multidões, o pai da fé. Porque Abraão, gente, ele confiou plenamente, ele creu na promessa de Deus, que se cumpriu na vida dele, tardiamente, mas se cumpriu.
porque ele já tinha 100 anos quando a promessa foi cumprida. E Sara, sua esposa, já tinha 89. Tanto que quando Deus falou a Abraão, né, numa visita à terra, que um ano depois daquela visita eles receberiam o filho, Sara, ouvindo aquilo lá da tenda, ela deu risada, ela sorriu. Não como uma zombaria, mas como algo que ela esperava tanto e desejava tanto, mas que já não achava, ela não sabia que fisicamente ela já não tinha mais aquela capacidade. Mas para Deus não existe isso. Para Deus tudo é possível. E Deus cumpriu. Inclusive pediu a ela e a Abraão que dessem o nome àquele menino de Isaac, que significava riso, risada, né? Alegria. Só podia representar alegria, né? Então, gente, Abraão e Sara suportaram a travessia do deserto em busca da terra prometida. E já com essa idade avançada toda, quando eles já não acreditavam mais naquela possibilidade, eles receberam essa bênção de Deus. Geraram um filho da sua própria carne. E, então, Sara e Abraão são um casal da Bíblia que representam o amor e a fé. Foi através disso que eles foram capazes de dar aí o crescimento à nação de Israel. E as multidões que se seguiram, porque nós, que somos cristãos, nós estamos incluídos nessa promessa. Nós podemos até nos considerar herdeiros de Abraão, através da nossa fé. Isaac e Rebeca, gente, Isaac, o filho de Abraão e Sara, eles não se conheceram antes. Não havia. E eles procuravam sempre assim se casar com pessoas da própria tribo, com pessoas da sua própria linha familiar, para que a fé e os costumes não se perdessem. Então, Abraão pediu que um servo dele fosse até um certo lugar, que agora aqui eu não vou nomear, buscar uma noiva para o seu filho, uma esposa para o seu filho. E esse servo, ele pediu muito a Deus que o iluminasse e o orientasse, mostrasse a ele quem seria a esposa ideal para Isaac. E atendendo aos pedidos daquele servo, Deus, né, manifestou o seu poder, apresentando a ele no seu caminho a moça, a jovem Rebeca, que veio naquele momento e veio atendê-lo, oferecer água para ele, que era uma coisa preciosa, a água. Deu água aos camelos daquele homem, daquele servo. Então ela mostrou, através daqueles sinais, que ela era a esposa certa para Isaac. E foi embora com Isaac, com o servo, para se casar com Isaac, que a desposou, e com ela deu continuidade à linhagem de Abraão, com os seus 2 filhos, Esaú e Jacó, né? Então, Isaac e Rebeca, eles são um casal que representam, assim, o amor também é uma decisão. Rebeca decidiu seguir o servo, porque ela sabia que ela teria uma vida feliz. E talvez onde ela estivesse, talvez nunca tivesse tido a oportunidade de ter um casamento, ou um casamento tão bom quanto o que ela viveu com Isaac. Porque os dois se amaram
né? Apesar de não terem se conhecido antes, mas se amaram e permaneceram juntos até o final das suas vidas, né? Jacó e Leia, Jacó, que foi o filho caçula de Isaac e Rebeca, foi também um outro achado de casais da Bíblia. Por quê? Porque Jacó foi também mandado para um outro lugar para encontrar uma esposa entre a família de sua mãe. E ele foi, né? Lá num desentendimento com o seu irmão, para que não houvesse uma ruptura ou uma tragédia entre os dois, na briga pela bênção do pai, né? Então Jacó, que havia sido beneficiado com essa bênção, teve que fugir. E também foi em busca aí de consolidar uma união com alguém da família da sua mãe. E logo assim, ao chegar no vilarejo, Jacó encontrou em primeiro lugar a filha mais nova, Raquel, por quem ele se apaixonou de imediato. Foi assim, amor à primeira vista entre os dois. Mas, naquela época, as tradições exigiam que primeiro tinha que se casar a filha mais velha. E o pai das moças, que era na realidade tio do Jacó, criou lá uma situação em que, na realidade, o Jacó se viu assim, enganado, né? E foi obrigado a casar com Leia, que era a filha mais velha, que não podia ficar para trás naquela questão. Como aquelas leis também permitiam, né? Mais tarde Jacó acabou desposando Raquel também. Mas foi com Leia que ele construiu de fato aquela descendência grandiosa prometida a Abraão. Porque com Raquel, Raquel demorou muito tempo para engravidar. E com Leia, que foi o seu primeiro casamento, Leia era uma mulher fértil. Então, logo de cara, ela já engravidou do primeiro filho e foi uma sequência grandiosa, né? Leia teve mais de 10 filhos. E esses mais de 10 filhos é que deram, na realidade, origem às 12 tribos de Israel. Mas eu não vou aqui também falar sobre isso nesse momento. Eu nem estou ainda preparada para discorrer sobre tantos conhecimentos bíblicos, né, gente? Eu estou engatinhando ainda nesse caminho. Então, gente, apesar de declaradamente o Jacó ter amado e preferido Raquel, que foi a mãe de José, que foi aquele grande personagem que fez assim a história, né? Que assim de ter sido, vamos dizer assim, invejado pelos seus irmãos mais velhos por conta assim de dons que ele tinha, de revelação de coisas, de fatos, através dos seus sonhos. Ele foi prejudicado pelos irmãos mais velhos, ele foi vendido como escravo, e foi levado para o Egito, né? E lá ele viveu um tempo de muito sofrimento, até que um dia, né, o apresentaram ao faraó, que queria alguém que desse a ele a interpretação dos seus sonhos. E ele, através dessas interpretações que Deus concedia a ele pela sua grande fé, uma fé inabalável naquele Deus do seu pai, Jacó, ele alcançou um posto de assim muita importância e que também oportunizou que a própria família dele e todo o Egito e os povos
vizinhos ao Egito não mergulhassem numa crise de fome, de aridez, de total penúria, porque José tinha esse dom e pôde revelar aquilo ao faraó, que salvando o Egito, aquela nação e todo o povo que havia em volta, para que ninguém passasse fome, né? Mas também não vou, porque aqui o que estamos, né, tratando são os relacionamentos dos casais. Então, Jacó, tendo se casado primeiro com Leia, depois aprendeu a amá-la também, a respeitá-la, a tratá-la com carinho, porque ela foi a mãe de um grande número dos seus filhos. E ela foi muito resiliente, apesar de ter sido preterida muitas vezes, por conta do amor que Jacó tinha pela sua irmã, mas Raquel morreu muito jovem. No segundo parto de Raquel, ela não resistiu e faleceu, né? Então, quem deu continuidade mesmo àquela existência e àquela família grandiosa foi Leia. Foi a grande companheira, a companheira zelosa, resiliente, e que amou unicamente Jacó em sua vida toda. E viveu com ele até a velhice dos dois, né? Com uma união de total fidelidade e companheirismo. Então, o casal Jacó e Leia retrata companheirismo, reconhecimento, respeito, fidelidade, né? Fidelidade, coragem, né? E a resiliência de Leia, né? José e Maria, eu nem precisaria dizer, né? Porque Maria foi a escolhida de Deus para ser a mãe terrena do nosso Salvador, do nosso Messias. Porque ela tinha também uma fé indiscutível e recebeu aquilo sem questionar, uma grande missão, uma tarefa sublime de ser a mãe do Salvador. E José, que era seu noivo, ele provou o seu amor a Maria aceitando-a mesmo sabendo, né? Porque ele depois ficou sabendo por um anjo. No começo ele ficou um pouquinho, né, revoltado, desconfiado, mas ele acabou confiando, porque ele sabia que Maria era uma mulher cristã, era uma mulher, ou melhor, uma mulher de fé, uma mulher que cria naquele mesmo Deus e que tinha se sujeitado a aceitar aquela missão, aquela incumbência, custasse o que custasse a ela. Então José, alertado por um anjo de Deus, aceitou Maria e tomou para si também a missão de ser o pai de Jesus, de transmitir a ele os conhecimentos terrenos, de dar a ele o carinho, o alimento, os cuidados que Jesus precisava, porque ele veio. Ele veio num corpo de ser humano, de um corpo de carne, falível, que sentia dores, que sentia todas as necessidades que nós temos. Jesus também tinha, não é? Então, José foi capaz de protegê-la, de ampará-la, de amá-la incondicionalmente, para que ela pudesse dar à luz o Filho de Deus. E amou a Jesus, sendo para ele realmente um verdadeiro pai, enquanto ele aqui viveu. Porque José morreu antes de que Jesus chegasse no tempo do seu ministério e depois da sua crucificação, né? Quando decidimos amar uma pessoa, gente,
e um pacto sagrado é feito diante de Deus, nós podemos confiar que Ele, esse nosso Deus, Ele nos manterá, assim, amando um ao outro, o casal, mesmo quando surgirem as dificuldades, mesmo quando nós acharmos que não estamos assim estruturados ainda para suportar aquelas dificuldades do dia a dia e da convivência, né? Que sempre apresentam, né? Nenhum casal é 100%, né? Perfeito. Aí sim, gente, aí, deixa eu ver aqui onde é que eu parei. Aí nós encontramos a sublimidade de um encontro promovido por Deus, pelas bênçãos de Deus. Então agora, gente, eu vou dar aqui algumas dicas, né? Umas dicas aí que são humanas, tá? Mas são aqui trazidas com toda a boa vontade pelas experiências que a gente vai aí acumulando com a nossa vivência, né? Então, dicas para os casais, anotem aí. Nas pequenas ou grandes realizações do casal, um deve encorajar o outro para que aquela pessoa alcance os seus objetivos, porque aquilo sempre vai beneficiar os dois e a família, os filhos principalmente. Os maridos, não compare a sua esposa com alguma outra pessoa, uma outra mulher. Mas as esposas também não devem fazer comparações aí do seu marido com uma outra pessoa que ela conheça, né? Mesmo que seja assim uma referência de uma pessoa famosa, né? Que a gente fica às vezes olhando lá aquele outdoor lá, símbolos de beleza, símbolos de sucesso, né? Ao contrário, a gente tem que elogiar o nosso companheiro, né? Fazê-lo se sentir importante para a gente, seja o marido ou seja a esposa, né? Afinal, gente, não se esqueçam, foi a gente mesmo que escolheu, né? Então, quanto menos a gente reclamar, melhor a gente vive. Mulheres, mesmo tendo o seu trabalho, né? A gente, principalmente a mulher, ainda mais a mulher de agora, a mulher moderna que acumula uma porção de funções, é dona de casa, é mãe, é esposa, é funcionária do lar, é motorista, é enfermeira, é médica, enfim, ainda trabalha fora. Então, gente, procurem cumprir as suas funções, as suas tarefas domésticas, do lar, os cuidados com a casa, os cuidados com a família, com o seu esposo, com os seus filhos, com muito amor, com muita dedicação, com paciência, né? A gente sabe que tem aqueles momentos de estresse e de cansaço, né? Mas aí a gente vai depois devagarinho, delegando, compartilhando, e aí a gente vai falar isso aqui já, né? E aos maridos, gente, sejam também responsáveis pelas tarefas de casa, né? Afinal, você, marido, também mora ali, né? E o que você fizer vai ser para colaborar, vai ser pensando também nos seus filhos. Então, às vezes a esposa está trabalhando, teve um problema no caminho, né? Uma condução, um atraso, ou chegou estressada, enfim, com algum probleminha, uma dor de cabeça, está indisposta. Então, não tem nada que diminua aí a masculinidade do homem se ele for lá lavar uma louça para a esposa, se ele for dar banho no pequeno, se ele for trocar uma fralda, se ele estender a sua cama, se ele até for lá no fogão e fizer
um almoço, um jantar, uma sopa, uma refeição. Hoje em dia é uma coisa normal esse compartilhamento de funções, principalmente em casa, né? Não há nenhuma vergonha em realizar tarefas domésticas, mesmo que o homem também trabalhe fora, não é? Porque aí, se for ver pelo cansaço, todos os dois estarão. Mas, às vezes, as crianças ainda não estão com uma idade apropriada para assumirem tarefas que devem ser dos adultos, né? É claro que a criança vai crescendo e a gente vai ensinando, o pai, a mãe, vão ensinar a dobrar uma roupinha, a fazer, a estender sua caminha, pôr a roupinha lá na área de serviço, né? Ou até a esquentar uma comidinha, mas desde que ela já tenha aí um certo grau de maturidade, de responsabilidade para estar mexendo aí num fogão, né? Porque eu, por exemplo, como mãe, sempre procurei evitar tarefas assim de fogão, de ligar um fogão, de mexer com acendimento de fogão, gás. Os meus filhos, enquanto eu achei que eles ainda não tinham nem altura, nem maturidade, ainda estava assim, um pouquinho fora ainda da, né? Então a gente vai dando tarefas que a gente sabe que a criança vai poder desempenhar sem que corra risco. Então, enquanto isso, o casal vai compartilhando, né? Um não fica esperando pelo outro, para que não haja brigas, para que não haja desentendimentos em função de coisas corriqueiras da rotina. Procurem dividir as tarefas de casa, da casa e com os filhos também, né? Os maridos, às vezes tem coisas que a mulher, porque tá ali, sabe, né, tem mais senso de organização, então às vezes a mulher vai tomando algumas providências. Mas tem coisas que às vezes a mulher não está naquele momento. Ah, acabou o gás. Ah, vou esperar a minha esposa chegar para pedir. Não. Marido, vai lá e pede. Pede o gás. É só dar uma ligadinha, né? Ou se tem o carro, vai lá buscar, mas não espera, né? Para que certas coisas possam ser resolvidas porque acha que é uma tarefa que tem que ser da esposa. Não. A tarefa é de ambos, né? Esse tempo aí de que tudo da casa era para a esposa, já passou. A esposa pode continuar assim, cooperando e fazendo. Tem coisas que eu, por exemplo, como mulher, eu gosto muito de cozinhar. Às vezes eu nem divido essa tarefa, mas tem aqueles dias que eu tô cansada, né? Então, se às vezes não há a possibilidade de comprar um marmitex, às vezes o marido pode ir lá e fazer um arrozinho, um mexidinho, e que dá bem para o gasto, né? Isso vai mostrar a sua consideração e carinho pela esposa e principalmente a sua preocupação, o seu amor pelos seus filhos. Porque tudo que a gente faz, na realidade, muito é em função da família, né? O marido, né? A gente pede, é algo que a gente pode, né? É dica, gente, né? Se é para melhorar o relacionamento, marido, né? Quando o marido sai para trabalhar, a esposa fica feliz que ele é um homem trabalhador e que ele vai à luta, ele vai buscar, porque isso é uma demonstração de que ele se preocupa com a subsistência da sua família. Ele não vai cruzar os braços e ver aí a família passar dificuldade. A mulher vai também à luta e eles compartilham. Mas, né, a gente espera sempre que o marido também arregace as suas mangas, né? A vida familiar, ela deve sempre vir, estar em primeiro lugar para ambos. E na presença de Deus de preferência, né? Lembrem-se, a vida é um sopro, gente. A vida é muito breve. A vida é o hoje, é o presente,
né? Independente do tempo de casamento, não deixem que o romance acabe. Reguem o relacionamento como se fosse uma flor muito rara, de raro perfume e de rara beleza. Cuidem dessa flor, não deixem que ela morra no jardim da existência de vocês. E nunca desistam um do outro, por mais que as dificuldades possam chegar, né? Mostre a cada dia que o seu amor é incondicional e inabalável, como o amor de Deus por nós. Então, gente, ficam aí as dicas, tá? E eu desejo que os casais sejam sempre imensamente felizes com a presença de Deus nas suas vidas. Um beijo no coração de todos. Não esqueçam, compartilhem. Se gostarem, curtam. E eu agradeço muito.